Tiago 4, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Poder sentar, nós já oramos. Hoje nós vamos falar sobre as causas de tantas brigas e como vencê-las. Tantas guerras, né? Tantas coisas que acometem neste sentido de contenda, de briga, de rixa, de guerras mesmo. Isto vai além de nossas casas. E este talvez é um dos questionamentos que nós mais fazemos. Por que há tanta briga, tantas guerras entre as pessoas? Nós costumamos criticar as guerras entre as nações. Que os Estados Unidos se intromete no Iraque, e essas guerras entre as nações, Israel, Irã e essas coisas, mas elas são apenas extensão das guerras que começam entre duas pessoas. As guerras mundiais, as guerras que chegam ao seu ápice, que são guerras mundiais, atualmente, provavelmente, a guerra biológica, né? Que eu acho que daqui para frente ninguém vai usar mais armas do tipo nuclear, mas vão usar armas biológicas, armas químicas. Quem é que pode vencer, né, um vírus? Quem é que pode? Esse, né, que mata 0,3% mundialmente falando, mas que pode vir um outro que mate 50%. E aí? Entendeu? Esse que é 0,3 foi só um teste. E as pessoas achando que ainda vai melhorar. Mas, queridos, tudo isto é reflexo de brigas que começam entre duas pessoas. Não há como fugir dessa realidade em um mundo caído. Tanto nos relacionamentos mais próximos, como os da família, nos relacionamentos profissionais, você vê guerras, contendas, disputas comerciais entre grandes empresas, disputas ideológicas, como nós vemos entre os discursos sociais, discursos filosóficos, políticos e outros tipos de guerra, até chegarmos à máxima, que é a guerra mundial. Como já disse, as biológicas que estarão aí na preferência das nações. Nós já temos a resposta. Por que tantas brigas? Biblicamente, nós só podemos negar que o homem é bom. Por mais que o mundo aí diga que o homem é bom, não, principalmente quando morre, né? Depois que morre, fulano era bom. Então, todo mundo é bom quando morre, mas a Bíblia diz que o ser humano já nasce mal. As brigas não existem porque uma pessoa é boa e a outra é má. Não, todos nós somos maus. Esse é o testemunho bíblico, testemunho inequívoco e verdadeiro. Nós não devemos esperar coisas boas de um mau tesouro e nem frutos bons de uma árvore má. Disse Jesus isto em Mateus 12, 33 a 35. Jesus Cristo falou isto, que o homem
bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E quem é o homem bom? Jesus. Só ele pode ter um tesouro com coisas boas. Todos os demais seres humanos são maus e seus tesouros só têm coisas más. Então, se nós criarmos uma expectativa assim de que o homem é bom, nós vamos ter só frustrações. Não é assim que acontecem as frustrações em casamentos? Não é assim que acontecem frustrações em amizades? É porque você acha que o outro é bom. Não existe ninguém bom, senão um que é Deus, disse Jesus ao jovem rico. Então nós vamos ver aqui nos versículos de Tiago as razões destas guerras, as razões destas contendas, até mesmo no meio dos crentes. Porque diz assim, né? Tiago está escrevendo para crente, e ele pergunta claramente aqui, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Ou seja, crente também não está isento de briga, crente não está isento, embora deveria. Nós deveríamos ser, como Jesus ensinou, João 13, 35, nós deveríamos ser uma sociedade que vive em amor, que mostre para este mundo o que é, de fato, viver em amor. E nós temos o único que pode nos fazer viver em amor, que é o Espírito Santo habitando em nós. Agora, por que nós não conseguimos? Nós vamos ver por quê. Tiago vai explicar por quê. Nós temos condição. A igreja é o único povo do mundo que tem condição de não viver em guerra. De não viver em guerra. No início da igreja primitiva, os crentes eram chamados de comunidade ágape. Sabe o que é isso? Comunidade do amor. Mesmo que eles fossem perseguidos, mesmo que eles fossem injuriados, mesmo que eles fossem difamados, eles não reagiam. Eles permaneciam em amor. Porém, Tiago está escrevendo para uma igreja do século I, e esta igreja já brigava, não é diferente. Então nós vamos ver aqui a origem das brigas e guerras que fluem de nós. Primeira coisa, o apóstolo diz que um dos motivos é que os prazeres estão em conflito dentro de nós. Olha o verso 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês, está vendo? Primeira razão são os conflitos, os prazeres que estão em conflitos dentro de nós. Como eu já disse aqui na introdução do sermão, não é porque um é mau e o outro é bom que há brigas, mas o apóstolo está ensinando que é porque nós queremos que as coisas sejam conforme o nosso próprio prazer. Se não for, gera conflito. Não é exatamente isso? As coisas têm que ser do jeito de quem? Do outro? Não. As coisas têm que ser do meu jeito. Por que meu jeito? Porque eu tenho aquela impressão errada de que se tudo fosse do meu jeito, as coisas seriam melhores. Eu tenho essa impressão errada. Essa impressão faz parte de uma mente caída em Adão. Essa impressão faz parte de uma mente mundana. As coisas, se fossem do meu jeito, elas seriam melhores. Imagina, todo mundo pensa isso. E, no fundo, todo mundo quer o bem. É lógico que existem pessoas que são briguentas por natureza. E, por natureza, tem outras que são mais mansas. Mas, mesmo estas pessoas mansas, são pecadoras, irmãos. Mesmo as pessoas tranquilas, elas nasceram em pecado. E não isenta estas pessoas da briga de forma nenhuma. Minha avó, tinha um ditado, eu acho que é a avó de vocês também, que dizia assim, quando um não quer, dois não brigam, né? Agora, isso não é verdade, porque nós já vimos pessoas sem querer morrerem. Elas não queriam brigar, o outro chegou e matou. Então, existe uma guerra, uma contenda, diz o apóstolo aqui, um conflito dentro de nós que clama por prazer. E prazer que ele está falando aqui não é só satisfação de algo que te traz uma sensação de realização física, carnal, mas também psicológica. Porque, veja bem se não é verdade, quando você está numa discussão
Você não se sente melhor quando o outro cala? Você acha que você teve a última palavra? Então eu tenho razão, eu dei a última palavra. Aí, como o outro não quer que você tenha a última palavra, ele vai te respondendo. E aí o outro responde, e o outro responde, e o outro responde. Quando a pessoa se cala, o outro diz, eu venci. E o outro que se calou, ele diz, eu perdi. E ele não sossega com aquilo, aquilo ofende. Por quê? Porque o prazer, a expectativa, os desejos do nosso psicológico é sempre esse, é sempre termos a razão. É por isso que a primeira coisa, não pense você que se as coisas fossem do seu jeito, elas seriam melhores. Não são. E se as coisas não podem ser melhor do seu jeito e nem do meu, como elas serão melhores? Como você vai descobrir o jeito que as coisas têm que ser melhor? Como é? Está aqui, ó. Existe só um padrão que declaram como as coisas serão do jeito correto. Não interessa se vai ser bom, se você vai gostar, se eu vou gostar, isso não importa. Importa que este padrão é o correto. Se você gostou da Bíblia ou não, isso é irrelevante para Deus. Agora você tem que sujeitar isso aqui. Eu tenho que sujeitar isso aqui. Você quer viver em paz com alguém? Então, os dois devem sujeitar isso aqui. Alguém que fugiu da regra da palavra, vai lá e pede perdão. Seja humilde. Nós vamos ver isso aqui. Então, esta é a primeira razão. Porque todos queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Por isso que há guerra e contendas entre vocês. Segunda coisa que Tiago diz, falta de orar. Olha o verso 2, ele diz assim, antes de chegar lá no finalzinho, porque ele só fala no verso 2, no final. Nada tem porque não pedem, lá no finalzinho do 2. Nada tem porque não pedem. Ou seja, há muitas questões e brigas no meio da igreja, é a questão da falta de oração. Igreja que ora, irmãos, não tem tempo de brigar, não. Igreja que ora não tem tempo de ficar debatendo e discutindo questiúnculas. Nós precisamos viver em oração. Tiago está dizendo que este é um dos outros motivos. Agora, como nós estamos olhando os motivos, vou deixar as consequências para mais tarde. Mas olha só o verso 2 que ele diz. Vocês cobiçam e nada têm. Está vendo? Aquela coisa de querer e nunca ter. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. As pessoas chegam a matar. Não, mas crente não mata. Mas o que Jesus falou? O que o apóstolo João falou? O que Jesus falou em Mateus 6, 22? Jesus Cristo, ele disse que aquele que odeia seu irmão já é digno de estar num tribunal. E o apóstolo João disse em 1 de João 3 e o versículo 12, o versículo 15, aliás, ele diz assim, todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Se você tem ódio de alguém, você já o matou. Então não é como muitas vezes a gente pensa, né? Não, eu sou crente, eu não mato, eu não assassinei. Só de você odiar alguém, você já o assassinou. Diz a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não está olhando somente para o ato final. Deus está olhando para o ato inicial, que chama-se atitude, né? O que começa no coração se chama atitude. Qual é a sua atitude diante do seu irmão, diante da sua irmã? É ódio? Então você já é um assassino, diz a palavra do Senhor. Terceira razão, pedidos errados na oração. A igreja não ora, e quando ora, faz de maneira errada. Versículo 3 diz assim, pedem e não recebem porque pedem mal. Para quê? Para esbanjar em seus prazeres. Se você voltar lá do verso 1, vai dizer que as brigas vêm dos prazeres que estão em conflito dentro de nós. Olha que coisa incrível, no verso 3 que Tiago diz, como se não bastasse darmos ouvidos a nossos próprios deleites pelas guerras e brigas, ainda usamos a oração como meio de obtê-las. É isso que Tiago está dizendo. Eu brigo com meu irmão para as coisas serem do meu jeito, aí não dá certo, eu vou orar. Mas eu vou orar para quê? Para que elas continuem sendo do meu jeito. Isso é uma briga com Deus, irmãos. Os crentes não brigam só entre si, não, eles brigam com Deus. Por isso Tiago diz que estas coisas, elas se tornam o quê?
verso 4, a quarta razão, amizade com o mundo. Eles falam, gente infiel. O mundo é que vive com esse negócio de que as coisas têm que ser do meu jeito. O mundo é que fala essas coisas, que as coisas têm que ser da forma que eu penso. É o mundo, isso é coisa do mundo. Coisa de Deus tem que ser conforme a palavra de Deus, mas o mundo não. O mundo, cada um tem uma verdade. Você já viu isso? Eu nunca vi, eu tenho muitos anos de vida, mas eu não vi ainda, desde toda a minha vida, uma geração como a de hoje. Eu não vi ainda uma geração como a de hoje, que é uma geração que menos tem relacionamento face a face. É a relação mais virtual possível, mas são as que mais acham que têm razão. Quando você lê comentários nas redes sociais, seja do que for, qualquer tipo de transmissão de vídeos ou de apresentação, todos os comentários, quase todos eles, 99% dos comentários são de caráter agressivo. As pessoas querem criticar, elas querem zombar e elas querem desfazer. E aí chega outro com outro ponto de vista e vai defender e começa uma briga virtual. Eles nunca se viram, eles nem sabem quem são o outro. Outros têm perfis fakes, perfis falsos, e vão lá debater como se ele fosse uma outra pessoa, um médico, um engenheiro, alguma coisa assim, e ele não é nada daquilo. Outros querem debater religião, querem debater doutrina e dizer Jesus não é assim, Deus não é assim, e cada um coloca um Deus do jeito que ele pensa. Nunca vi uma geração como essa, uma geração tão voltada para a tecnologia, tão ausente um do outro, distante mesmo um do outro, mas uma geração totalmente inflamada, qualquer coisa é motivo para explodir. E Tiago diz que levamos isso até para a oração. Eu já vi crentes abandonarem a Deus porque Deus não respondeu como ele queria. Ah, não vai ser assim, não, então estou te largando. Como se Deus fosse ficar lá no céu. Não, por favor, volte, eu preciso de você. Deus vai ficar assim? Quem é que está perdendo quando abandona Deus, quando desrespeita a sua palavra? Somos nós. Agora veja esse quarto motivo aí, amizade com o mundo, verso 4. Tiago diz, gente infiel. Tem uma versão mais antiga, né? A corrigida, ela diz assim, adúlteros e adúlteras. Por que Tiago chega a falar nesses termos, irmãos? De adúlteros e adúlteras? Porque na Bíblia, o adultério ele é comparado o abandono de Deus para com o serviço a outro tipo de Deus que você põe para concorrer com ele. Por exemplo, quando o povo de Israel dizia que adorava Deus e ia lá e adorar Baal, aí Deus chamava de adúltera. Aqui a mesma coisa, Tiago está dizendo, vocês não são amigos de Deus, vocês são amigos do mundo, isso é adultério. Vocês têm uma aliança com Deus e, no entanto, vocês estão quebrando esta aliança. Vocês dizem que adoram a Deus, mas vocês estão sendo amigos do mundo. O mundo é que tem esse conceito, que tudo tem que ser do meu jeito. Mas ele diz que se alguém ama o mundo, ele diz que se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João diz assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós já falamos isso no início do culto. A maior razão da briga é a amizade com o mundo. Veja como o mundo gira. O mundo gira sim, 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Certo? Olha, o mundo gira sim, irmãos. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. O que seria cobiça da carne? Satisfação dos seus desejos. Volto a repetir, não só desejos físicos, mas também psicológicos. Tudo isso é carne. Quando eu quero as coisas do meu jeito e que me dão sensação de vitorioso, sensação de preenchido. Segundo, cobiça dos olhos. O que é a cobiça dos olhos? É esse desejo que nós temos pelas coisas que nunca satisfazem o nosso coração. É esse desejo que temos. Não satisfazem. É como você comprar uma roupa hoje e amanhã mudou a moda, você quer aquela outra roupa.
É um celular que você comprou, mas já não serve, porque agora tem o Poco, saiu o Poco. Não é? O Poco é um da Xiaomi, né? Não, eu quero um da Xiaomi, porque ele é mais barato, ele tem não sei quantos gigas. E aí a pessoa, não, agora eu quero o outro celular. Por quê? Não está satisfeito, cobiça dos olhos. E isso para tudo, irmãos, para tudo. E a soberba da vida é o quê? É como as pessoas vão pensar de mim. Se eu tiver um celular antigo, as pessoas vão pensar o quê? Então eu quero ter um novo para as pessoas terem mais respeito por mim. E isso com tudo. Tem gente que quer, por exemplo, não, eu quero me formar como médico, porque se eu não for um médico, a sociedade não vai me reconhecer. Eu quero ser alguém na vida. Pergunte a pessoa que diga essa frase. Eu quero ser alguém na vida. Pergunte a ela o que é ser alguém. Ela vai associar ser alguém com uma profissão. Ela nunca vai associar ser alguém com uma pessoa de caráter, pessoa de amor, pessoa cristã, pessoa fiel. Não. Ela quer ser alguém na vida. Esse alguém é o quê? Esse alguém é uma profissão reconhecida, esse alguém é famoso, esse alguém nada com aquilo. Isso é amor ao mundo. A Bíblia diz, o mundo ele passa. O apóstolo Paulo diz que não vos conformeis com este mundo, Romanos 12:2. Então, quando o crente pensa como o mundo, logo ele vai desejar que tudo seja do jeito dele, como o mundo já faz. Quinto lugar, por que as brigas? Soberba, verso 6, diz assim, mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos. Querido, o que é o soberbo, senão aquele que acha sempre tem razão? Igual o professor Girafales, né? Foi ele que falou ou foi o seu Madruga? Foi o Girafales, né? Eu só não tive razão o dia que eu pensei que eu não tinha razão. Não é? Então, estas pessoas são soberbas. É por isso que ele não hesita em brigar, em guerrear com quem quer que seja para amparar os seus motivos carnais. Antes de eu falar então sobre como vencer as brigas, deixa eu mostrar as consequências delas para os irmãos. Primeiro, você nunca tem nada. Você nunca tem nada. E o que eu falo de ter, não é como o mundo também, né? O mundo fala assim, a pessoa ali não tem nada, mas o que ele está dizendo de ter, né? Ele não tem um carro, ele não tem uma casa, ele não tem nada, é isso. Mas não é isso. Olha o que o Tiago diz, verso 2, vocês cobiçam e nada têm. Ou seja, ele está dizendo que não é porque você não consegue as coisas que você quer, mas porque você nunca se satisfaz com as coisas que você consegue. Cobiça e nada tem. Tanto que a gente deseja e às vezes consegue, não é aquilo que a gente estava pensando. Segundo, matam e sentem inveja. Como eu já expliquei isso daqui, mas nada podem obter. A inveja, querido, você está achando o quê? Que a inveja é só quando você quer aquilo que é do outro? É isso? Você acha que é inveja? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu vi uma das frases mais verdadeiras no fundo de um caminhão. E ela dizia bem assim, dói mais ao invejoso ver o sucesso do outro do que sua própria derrota. O que eu quero dizer com isto? Com essa aplicação dessa frase nisso aqui. Inveja não é só você querer o que o outro tem, não. Inveja é você querer que ele não tenha. É você se incomodar porque ele tem. Mesmo que você não queira. Fala, irmão, está com inveja, hein? Ele, não estou querendo nada de ninguém. Não. Querer do outro é cobiça. A inveja é quando você fica insatisfeito por causa do bem do outro. Seja lá que bem for. Tem gente que não gosta de ver nem o bem-estar do outro. Isso é inveja. Então, veja as consequências das brigas, das contendas. Olha, Tiago diz mais, vivem a lutar e fazer guerras, certo? Suas orações são tortas.
Suas orações querem brigar com Deus. Você brigou com seu irmão, não conseguiu, agora você vai brigar com Deus para ver se você consegue. Agora, consequência no verso 4. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Sabe o que significa inimigo de Deus aqui? É aquele contra quem o próprio Deus se põe em posição de batalha. Você já parou para pensar isso, irmãos? O diabo se põe em posição de batalha contra a igreja, isso é verdade. Mas nós não temos medo do diabo. Certo, tem muitos crentes que têm, vamos admitir. Mas normalmente um crente não tem medo do diabo. Normalmente. Agora imagina você, o que é Deus se colocar em posição de guerra contra você. Porque quando o diabo se põe em posição de guerra, nós podemos clamar a misericórdia de Deus e a intervenção de Deus. Mas se é Deus que se põe em guerra contra nós, você vai clamar quem para te ajudar? Isso é consequência das contendas que existem dentro de nós. No versículo 6, Deus resiste ao soberbo. Agora nós já vimos aqui, né, as causas e as consequências das guerras e contendas. Vamos ver então quais são as formas de vencer as guerras e brigas que há dentro de nós. Primeiro, atitude de humildade. Versículo 6 de novo. Mas Ele nos dá mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, irmãos. Primeira coisa, seja humilde. Amém? Amém? Seja humilde, porque os soberbos querem aquilo que está em sua vontade, e ele ignora a vontade dos outros, mas os humildes, eles dão a honra e a preferência. Eles dão a honra e a preferência. Eu quero que a coisa seja do meu jeito. Aí o crente humilde, tá bom, pode fazer do seu jeito. Mas ele não fica ressentido também, porque tem gente que fala, tá bom, faz do seu jeito, mas não conversa mais comigo. Né? Não, humilde ele diz, pode ser, irmão, normal, do seu jeito, ainda que o dele fosse melhor. E ele não fica ressentido por isso. Ele dá preferência. Lembra do que o apóstolo Paulo ensina aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3? Ele diz assim, que nada seja feito por partidarismo ou vanglória. Partidarismo é o quê? Do meu jeito. E vanglória é o quê? Eu que consegui, mas por humildade. E ele diz, cada um considere o quê? Os outros superiores a si mesmo. Você sabe onde está o fim da guerra? Você quer saber onde está o fim da guerra na igreja? É se eu considerar você superior a mim e você me considerar superior a você. Pronto. Acabou a guerra. Segundo, submissão a Deus, resistência ao diabo. Versículo 7, olha lá. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Enquanto os arrogantes, nós vimos, né? Lá no versículo 3, eles oram para Deus fazer o que eles querem. Os humildes oram para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Essa é a atitude do crente que vence a guerra, vence a briga. Ele não vai orar para dizer, Deus, o Senhor ouviu, né? Todo mundo contra mim, mas agora eu quero que o Senhor me honre. Mostra para eles que eu estou certo. Não, ele submete-se a Deus, ele diz, seja feita a tua vontade, Pai. Como é feita no céu, seja ela feita aqui na terra também. E pronto, ele é humilde. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, ninguém consegue humilhar quem é humilde. Você sabe de qual palavra grega vem a palavra humilde nossa? A palavra tapete. Essa palavra quer dizer isto, alguém que já está no chão. Como que você vai rebaixar alguém que já se rebaixou? Não tem como. Agora, resistir o diabo, você tem duas tarefas para fazer. Uma é sujeitar-se a Deus, a outra é resistir o diabo. Resistir o diabo é resistir de ser como ele, porque quem é orgulhoso? Quem foi o primeiro orgulhoso da história? Foi o diabo. Então, assim muitas vezes nosso desejo é igual ao dele. Mas Jesus disse em João 14:30, o diabo nada tem em mim. Será que nós podemos dizer isso? O diabo nada tem em mim? Quando somos orgulhosos, nós estamos igualzinho a ele.
quando falamos mal uns dos outros, estamos igualzinho a ele. Porque, na realidade, a palavra diabo no grego significa caluniador, aquele que joga um contra o outro. Então, resistir o diabo é mais resistir o fato, a vontade de querer ser como ele, embora ninguém vai admitir, né? Ninguém vai chegar para o outro e falar assim: ô irmão, você está parecido com o diabo. Ninguém vai falar isso. Nós é que temos que pensar: será que minhas atitudes não estão revelando de fato que eu estou com as mesmas ações do diabo? O diabo provoca divisão, né? Mas no reino dele, ele não provoca. Jesus falou assim, que o reino de Satanás anda unido. Se Satanás andasse desunido, seu reino não existiria mais, Jesus falou para os fariseus. Agora, Satanás não provoca divisão no reino dele, mas no reino dos outros ele provoca. Porque ele sabe que divisão gera fraqueza, e fraqueza é mais fácil de combater. Por isso que existe separação de lares, é por isso que existe separação de sociedades, de profissionais, é por isso que existe separações de igrejas, é por isso que existe separação de tudo que você pensar, porque o diabo, ele é o rei da separação, mas não dele. Ele sabe que enfraquece, só a gente que não sabe. E deveria saber, porque Jesus já ensinou. Terceira forma de vencer: aproximar-se de Deus. Verso 8, diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Sabe o que é isso, irmãos? Santificação. Santificação. Chegar perto de Deus é uma ordem para quem está longe. Tiago não ia dizer chegue perto de Deus se você já estivesse perto. Ele ia falar? Não. É porque as pessoas estão longe de Deus. As brigas acontecem porque as pessoas não se aproximam de Deus, elas estão próximas de si mesmas. Mas quem se aproxima de Deus, olha o Tiago diz, continuando 8, limpem as mãos, pecadores. Limpar as mãos, queridos, é um ato de santificação externo. Nós não devemos purificar só nosso interior, mas também o exterior, por isso que ele fala mãos. Mãos quer dizer trabalho, aquilo que você faz. Purifique o que você faz. Não só o que você fala, mas o que você faz. Em segundo lugar, no final do versículo 8, ele diz: e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Aí fala de pureza interna. Você está vendo o que é santificação? Deixe-me dizer para os irmãos, usando o texto de Tiago. No verso 4, ele fala para não ser amigo do mundo. Então você tem que se afastar do mundo. Este é o primeiro aspecto da santificação. Santificação é se separar, não é? Mas eu pergunto, adianta você se separar do mundo e não se separar para Deus? O que adianta? Adianta você se afastar do mundo se você não se achega a Deus? Então, primeiro aspecto da santificação, afaste-se do mundo, verso 4. Segundo aspecto da santificação, chegue-se a Deus, verso 8, parte A. Terceiro aspecto da santificação, purifique-se exteriormente, ou seja, purifique suas práticas, verso 8b. E em último, quarto lugar, santificação interior, purifique teu coração, verso 8, parte B, parte C. 4 coisas que nós precisamos para a santificação: separar do mundo, se achegar a Deus, santificar as coisas externas e santificar os sentimentos internos. Quarta forma de encerrar as brigas: arrependimento, verso 9. Vamos ler? Reconheçam a sua miséria, está vendo aí? Aí está o ponto: o crente não pode esquecer de sua origem miserável. A Marina falou isso no culto de sábado passado aqui. Nós não podemos esquecer nossa origem. Nós viemos de um barro que Deus podia condenar. Deus podia ter feito de nós vasos de ira, não é? Não é isso que Paulo diz em Romanos 9? Do mesmo barro Deus fez uns vasos para ira e outros vasos para honra. Nós temos que dar graças a Deus que Ele pegou o barro e podia fazer um vaso de ira de nós, mas não fez, Ele fez de misericórdia.
Mas quantos do mesmo barro foram feitos vasos da ira? Então não esqueça que o mesmo barro que o ímpio é feito para ser jogado no inferno, é o mesmo barro que Deus usou para fazer você para ir para o céu. Então não esqueça a sua origem. Lembre-se que você é miserável, sua origem é da miséria. Por isso ele fala no 9, reconheça a sua miséria. Outra coisa no 9 ele diz, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. O que ele está dizendo? Que os risos dos bons tempos não podem nublar nossa compreensão da nossa maldade. Crente, quando vive tudo bem, ele acha que ele é bom. Quando as coisas estão boas, ele acha que ele é bom. Ele acha, rapaz, as coisas estão dando tão certo para mim que eu acho que eu impressionei Deus. Agora eu sou bom mesmo, hein? Até Deus está gostando de mim porque Ele está me abençoando. O crente se ilude com seus momentos de paz, com seus momentos de bonança, com seus momentos que as coisas estão dando certo da forma que ele planejou, já acha que é bom. Ele já acha que ele esquece da sua origem, do barro da miséria. Ele esquece. Esqueça não, meu irmão. Não esqueça não. Seja conduzido ao retorno de Deus. Crentes que não reconhecem a sua miséria pensam que todo mundo tem que fazer a vontade dele. Quinto lugar, humilhação perante o Senhor. Verso 10, olha o que diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, humilhar-se, né? É um ato de reconhecimento da sua pequenez. Humilhar-se é um ato de reconhecimento de sua pequenez. Não é, já viu o crente citando aquele versículo de Mateus 23, 12? Cita tudo errado, né? Os crentes falam bem assim, pastor, estão me humilhando por aí, mas a Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Não existe esse versículo. Não existe esse versículo, por mais que todo mundo fale. O versículo é assim, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, 12. Não é o outro me humilhar. O outro me humilhar, se eu já me humilhei, o que é que tem? Eu já me joguei no chão, quem pode me jogar mais para baixo do chão? Não tem como. Eu já sou um tapete, agora é só pisar em mim, ué. Agora, pelo fato de eu ter me humilhado diante do Senhor, olha o 10, humilhem-se diante do Senhor, porque tem gente que acha que se humilhar diante dos homens é impressionar Deus. Não impressiona Deus não, irmãos. Humilhar-se diante do Senhor, porque Ele é que é santo. Agora, uma vez que eu me humilhei diante do Senhor, diante dos homens será a consequência. Olha o que Jesus falou no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Mateus 5, 3 a 5. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é humilde de espírito? É alguém que reconheceu sua miséria. Segundo, Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por que ele chora? Porque ele reconheceu sua miséria. Ele viu que ele é tão miserável que ele acabou chorando. Ele disse, Deus, eu estou perdido, não tem quem me salve. E isso é o pobre de espírito. Então ele chora. Esses são os que choram, que serão consolados. Depois disso, quando ele é consolado, ele se torna o quê? Verso 5, Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe o que é isso? Quando eu me humilhei, quando eu já chorei e fui consolado, eu fico manso. Quando alguém vem me humilhar, ele fala, agora, né, você é pecador e agora está aí com a Bíbliazinha aí, né, debaixo do braço, indo para a igreja, achando que agora você é santo, né? Pois eu lembro quando você fazia isso, quando você mentia, quando você mexia com as mulheres na rua. Eu lembro disso, quando você fraudava os outros, quando você dava o tombo, que você não pagava isso, aquilo. Eu lembro que você era briguento, que você saía brigando nas ruas. Eu lembro que você não respeitava seu pai nem sua mãe e agora está dando uma de crente. E aí o crente que agora é manso, ele já reconheceu tudo que o cara falou, ele já reconheceu diante de Deus. Ele já chorou aquilo tudo.
e Deus já o consolou. Aí quando alguém vem acusar, o que ele faz? Ei, rapaz, não mexe comigo de novo, não. Não. Ele é manso. O que ele vai dizer para a pessoa é o seguinte: olha, você falou só um pouco da miséria que eu sou. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito pior do que isso que você está falando. Você só falou um pouco, eu sou pior do que isso. Quem se humilha perante o Senhor não tem vergonha de se humilhar diante dos homens, não. Ele não fica se defendendo diante dos homens. Agora, o que Pedro diz? 1 Pedro 5,6. Ele diz assim, que todo aquele que se humilhar diante de Deus, no tempo oportuno, Deus o exaltará. Tempo oportuno, tá? Não é quando você quer. Tem crente que vai orar e fala: Deus, já estou sendo humilhado há muito tempo, já não está na hora não do Senhor me exaltar um pouquinho? Não. A Bíblia diz que é no tempo oportuno. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, diz o versículo de 1 de Pedro 5,6, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, quero encerrar a pregação de hoje. Vimos aqui vários motivos das guerras, das contendas, das discórdias que existem no mundo e, infelizmente, nas igrejas. E esses motivos são fruto da queda de Adão lá no Éden. E eles estão presentes em nossa natureza carnal. Aí você fala assim: não, briga só existe porque eu sou bom e o outro é ruim. Se o outro fosse bom igual eu, não tinha briga. É isso que nós pensamos. Porém, todos nós somos maus. Esse é o testemunho da Escritura. Todos nós queremos que as coisas sejam conforme nossas inclinações. As coisas não querem... eu queria que as coisas fossem do meu jeito, mas na realidade nós estamos dizendo: eu queria que as coisas fossem conforme o meu pecado e não como o seu pecado. Esses motivos pertencem ao Éden e ainda estão dentro de nós, né? São prazeres que militam dentro de nós. É falta de oração, pedidos egoístas na oração, é amizade com o mundo, é soberba. Foi isso que nós vimos. E por causa disso é que há tantas brigas, contendas, é que se estende dentro das nossas casas até nas guerras mundiais. Mas nós vimos também como nos livrar delas, uma vez que somos crentes. Crentes têm que se livrar de brigas, de contendas, de discussões. Nós devemos ser humildes, vimos isto, submissos a Deus, resistentes ao diabo. Devemos nos aproximar de Deus nos 4 aspectos da santidade: afastar-se do mundo, aproximar-se de Deus, limpar as ações externas e limpar o coração. E devemos nos arrepender também, diz a palavra, e finalmente nos humilharmos diante do Senhor. Os irmãos perceberam aqui, queridos, que Tiago fala dos 3 inimigos do crente? No verso 1, ele fala da carne. Os prazeres que militam nos membros da vossa carne. No versículo 4, ele fala do mundo. Os amigos do mundo são inimigos de Deus. E no versículo 7, ele fala do diabo, que nós temos que resistir ao diabo. Os 3 inimigos do crente: a carne, o mundo e o diabo. Paulo também fala desses 3 inimigos em Efésios 2, versículos 2 e 3. Ele diz que nós também andávamos outrora conforme o segmento deste mundo, o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, e fazendo as coisas conforme os pensamentos da nossa carne. A Bíblia mostra que os 3 inimigos do crente são esses aí. Mas a ênfase que Tiago dá aqui, no capítulo 4, é sobre a carne, tá? Não é sobre o diabo, não. O diabo ele falou só no versículo, mas da carne ele fala o tempo todo. O mundo ele falou só em um versículo também, que foi o 4. Agora aqui, o resto, Tiago fala sobre o quê? A natureza adâmica que existe em nós. Mesmo que tenhamos nascido de novo, é um terrível incômodo para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós não iremos crescer sem lutar, irmãos. E o mais irônico é que nós deveríamos ter mais medo de nós mesmos do que do diabo e do mundo. No entanto, nós amamos a nós mesmos no que diz respeito à natureza caída. As pessoas amam, elas falam, sabe o quê? Eu nasci assim, ninguém vai me mudar não. Elas amam a si.
Isso é pior do que você cair na estratégia do diabo, é muito pior. Porque o diabo, você sabe que é ele. Mas quando somos nós mesmos, a gente acha que não tem nada a ver. Quando é o diabo, a gente logo descobre e fala, está repreendido, Satanás. Vai para trás de Jesus, Satanás. Aqui você não tem... Amém. É bênção você saber quando é o diabo. Agora, mais bênção ainda para você é saber quando é você. Esse é pior. Incrível, irmãos. O inimigo que mais devíamos combater é o que mais nós protegemos, que somos nós mesmos. Então, eu apelo aos irmãos, o mais urgente possível, vamos nos livrar de nossas cobiças. São elas que provocam as guerras e contendas em nossos relacionamentos, até mesmo nos espirituais e os eclesiásticos, né? Relacionamento de igreja, não estão livres desses sentimentos. Vamos orar mais, irmãos. Vamos saber o que pedir nas orações, ou seja, que a vontade de Deus seja feita. Vamos desfazer nossa amizade com o mundo. E quando eu falo mundo, não é porque a pessoa, fulano não vem mais na igreja, está no mundo. Não é isso que as pessoas pensam? Não é isso não. Muitos de nós estamos na igreja todo dia, mas o nosso pensamento, ele não é governado pela palavra. Nós pensamos igual a Rede Globo, nós pensamos igual ao mundo, nós pensamos igual aos caras do serviço, nós pensamos igual a turminha da escola. Isso é mundo, não interessa se você está na igreja. Mundo é forma de pensar que não esteja adequada à palavra de Deus. E é sobre qualquer coisa, viu? Qualquer coisa. Até o que eu vou comer e beber, eu tenho que pensar de acordo com a Bíblia, senão é mundo. Então vamos desfazer essa amizade, né? Porque se nós amamos a nossa velha natureza, automaticamente amamos o mundo também, porque a velha natureza ela vive de acordo com os ditames desse mundo. E vamos resistir o diabo, queridos. Mas como resistir o diabo? Sujeitando-se a Deus. As propostas do diabo são agradáveis, mas elas são destrutivas. Elas são destrutivas. O diabo nunca vai te oferecer o que você não gosta. Nunca que vai chegar uma tentação para mim com cigarro, com droga, com bebida alcoólica. O diabo sabe que eu não gosto disso, mas ele sabe que eu gosto e que não agrada a Deus. Ele sabe. E ele sabe de cada um de nós. Por isso nos acheguemos a Deus em oração, santidade e confissão de pecados. Vamos nos humilhar diante do Senhor, amém, queridos? Só assim vamos ter paz num mundo tão cheio de guerras, de discórdias, num mundo tão cheio de cada um cheio de razão, né? Cada um comentando nas redes sociais, agredindo o outro, e essas agressões elas se tornam reais, verbais em nossos relacionamentos. O cara é tão acostumado a digitar, né? Ele é tão acostumado a digitar ofensas, que quando ele vai conversar, ele ofende. Tem gente que acha que é bonito ofender, ser mal educado. Isso provoca as brigas e contendas, mas por quê? Por causa dos desejos que ainda não fizemos morrer. Mas só podemos fazê-los morrer quando nos humilharmos diante de Deus. Esta é a forma que a palavra nos ensina. E serve para tudo, viu, irmãos? Desde as nossas contendas dentro de casa, até para as guerras mundiais. Porque uma é só extensão da outra. O marido briga com a mulher, um filho briga com a mãe, aí daí a pouco já está brigando com a avó, e com a cunhada do amigo do pai, do parente do primo de não sei quem, e daí a pouco já estendeu. Daqui a pouco é na escola, já fala uma turminha daqui, outra turminha dali, depois aquilo ali se avança para o bairro. Aí entre as gangues, das gangues vem as milícias, o tráfico, e aí como nós vimos aí ontem, essa semana, infelizmente, acaba no quê? Vai para o comércio, chega no comércio, as brigas das indústrias, aí as indústrias começam a brigar porque eu quero petróleo, a outra não, eu quero biodiesel, a outra não, eu quero carro elétrico, eu não sei o quê, e começam as brigas, daí a pouco já tem uma nação mais poderosa que vai lá e toma o petróleo do outro, e aí entram o quê? As guerras mundiais. Mas tudo começou em casa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ler Tiago, né, de vez em quando.
Eu sempre digo aos irmãos, leiam Provérbios. Provérbio tem 31 capítulos, leia um por dia. Você termina o mês lendo Provérbio. 31 capítulos, um dia por mês. Mas leia Tiago, só tem 5 capítulos. Você vai ver. Leia de segunda a sexta. Sábado e domingo você lê outra coisa. Mas de segunda a sexta, Tiago 1 na segunda, Tiago 2 na terça, 3 na quarta, assim por diante. Sexta-feira você encerra o livro, mas você vai ver quanta coisa que ele bate na gente. Porque nós não gostamos de mudanças. E Deus não nos chamou para sermos o mesmo. Deus nos chamou para sermos diferentes, semelhantes a Jesus. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar.